E acho que tem... Como que é? Acho que esse é o mais cheio que dá, né? Pode ser. Pode ser. Olá, pessoal, quem está aí? Bom dia, gente, tudo bom? A gente vai dar início, então, ao nosso colóquio de hoje. É um grande prazer receber, mesmo principalmente, a professora Isabela Alves. A Isabela tem graduação pela USP, mestrado e doutorado também pela IAG na USP, e passou, né, foi pesquisadora em diversas universidades no Brasil e também fora, e atualmente é pesquisadora no LNA, e vai falar um pouquinho para a gente sobre observações nebulosas planetárias com o James Webb Telescope. Isabel, de novo, obrigada por você ter aceitado. Qualquer coisa a gente vai mutar aqui, qualquer coisa a gente entra em contato. Ok, então, obrigada a vocês pelo convite. O convite foi feito há alguns anos. Eu só pude realmente efetivar estar aqui hoje por vários motivos, então eu peço desculpa pela demora depois de alguns anos aí do convite do Tiago. Mas foram por bons motivos, entre concursos e outros trabalhos, eu acabei contratada aqui no Laboratório Nacional de Astrofísica. Então, me apresentando aí, meu nome é Isabel Alemã, e eu sou do Laboratório Nacional de Astrofísica aqui no sul de Minas, em Itajubá. Eu vou falar, então, sobre observações de nebulosas planetárias com o telescópio espacial James Webb. Eu vou me focar aqui nessa nebulosa que eu estou mostrando, que chama NGC 3132, ou nebulosa do Anel do Sul. Ela foi uma das primeiras imagens obtidas com o James Webb e resultou num trabalho interessante, que eu vou me focar aqui um pouco mais, mas no final eu pretendo, se der tudo certo aí com o tempo, falar um pouquinho de resultados mais recentes também, porque esse artigo já tem alguns anos. Entretanto, eu achei que ainda era conveniente falar sobre ele, porque vários dos resultados que a gente está obtendo hoje em dia tem muito a ver com essas primeiras imagens e com a surpresa, né? Bem surpresa não, mas com essas espetaculares imagens, esses espetaculares dados que a gente está obtendo do James Webb. Tá? Bem, então, como eu falei, né, eu vou falar sobre esse trabalho, que resultou de um artigo que foi publicado na capa da Nature Astronomy. Ele foi uma colaboração que começou de forma interessante, e além de dar a capa na Nature, ainda chamou bastante atenção em diversos meios científicos. Eu vou te falar um pouquinho só sobre o James Webb, vocês devem já ter ouvido falar dele. Ele é um telescópio espacial que foi lançado em alguns anos atrás, uns poucos anos atrás, mas ele veio sendo planejado há muitos anos. Ele já foi chamado de substituto do Hubble por causa de algumas características dele, mas ele é mais especificamente um substituto do Spitzer, ou não vou dizer um substituto, mas um progresso em relação ao telescópio espacial Spitzer, já que ele observa no infravermelho, não no óptico como o Hubble. Embora o Hubble também observa no infravermelho próximo e também no ultravioleta. Ambas as missões têm pontos em comum, por exemplo, observar o universo distante, e ele é meio uma continuação o James Webb é uma continuação do Hubble nesse sentido, de que a gente consegue enxergar no universo mais distante, porque a gente consegue enxergar no infravermelho, e as coisas estão desviadas para o infravermelho de forma mais com maior efeito, né, de redshift, e a gente só consegue observar com o James Webb. Aquele era um desenho que eu estava mostrando, né, uma concepção artística. Essa aqui são imagens reais do James Webb quando ele ainda estava em laboratório. Ele tem o tamanho de uma quadra de tênis, segundo o que eles gostam de comparar, né, para a gente ter uma ideia do tamanho dele. O espelho dele, né, na diagonal, ele tem cerca de 6,5 metros de diâmetro, né? Ele, na verdade, não é um espelho inteiro. Vocês podem ver que ele é composto de vários hexágonos que formam esse espelho, porque é uma forma mais fácil da gente construir e também de poder consertar, digamos assim, conforme durante as observações, a forma dele, para a gente corrigir alguns efeitos
de distorção ou de correção de foco e algumas outras coisas. Ele foi enviado desmontado, né, digamos assim, num foguete para o espaço, e ele se automontou já no espaço. Como eu mencionei, né, ele é um observatório que observa no infravermelho, ele é capaz de fazer vários tipos de observação, imageamento, espectroscopia, ele tem vários modos de observação que interessa muito os astrônomos, porque a gente pode observar com fenda longa, fazer imagens do campo inteiro, trabalhar com IFU, ou seja, IFU você consegue tendo imagens em diversos, como se você fosse espectros, né, em cada ponto da sua imagem, cada pixel da sua imagem. E ele é uma revolução em relação a outros telescópios, em particular no infravermelho, por causa da sua resolução espacial, espectral e também da maior sensibilidade à luz, ou seja, você consegue observar coisas muito mais fracas do que antes. Isso eu estou já falando sobre, por exemplo, o Spitzer, que eu vou falar bastante aqui durante essa apresentação, que foi digamos, um precursor dele. O telescópio espacial James Webb, ele observa desde o infravermelho próximo até o infravermelho médio, e aí ele tem vários instrumentos. No infravermelho médio ele só tem um, que é o MIRI, mas no infravermelho próximo ele tem vários tipos de instrumentos. Eu não vou entrar aqui em muito detalhe, mas é só para vocês saberem que mesmo cada um desses instrumentos tem vários modos de observação. Como eu falei, a gente pode colocar uma fenda na frente de uma imagem para produzir um espectro mais resolução. A gente pode também fazer multi-objetos, ou seja, fazer vários slits numa mesma imagem, né, no mesmo campo. E tem outros vários modos, coronografia, que interessa quem observa coisas que estão ao redor de estrelas. Quer dizer, tem vários modos de observar que interessam astrônomos. Uma coisa boa foi que o lançamento dele foi absolutamente perfeito, foi feito no Natal de 2021, e ele foi colocado na órbita correta, com garantia de combustível pelo tempo previsto da missão, ou seja, não gastou mais combustível ao ser colocado em órbita do que foi previsto. E melhor ainda, sem danos significativos ao telescópio, né? Claro que deu uma chacoalhadinha ali, mas tudo ficou dentro do que estava sendo esperado. De forma que ele chegou no espaço aliás, segundo eles, melhor do que o planejado, porque eles até esperavam por alguns probleminhas, mas ele foi colocado em órbita e ele está realmente, foi um lançamento nominal, né, que eles chamam, foi dentro do que era previsto mesmo. O lançamento foi em 2021, né, no dia de Natal mesmo de 2021, mas as primeiras imagens que foram divulgadas foi só em julho de 2022, isso porque, é claro, precisou colocar em órbita, demorou alguns dias, aí depois para ele se montar direitinho e fazer todos os testes e as pessoas, né, entenderem realmente, tentar as observações, demora um pouco para conseguir imagens que sejam realmente com a qualidade que a gente esperava. Então, em julho de 2022, eles lançaram essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Um espectro aqui, que na verdade que é de um exoplaneta, né, num planeta fora do sistema solar, e imagens, né, no canto aqui superior direito tem uma imagem de uma nebulosa, no inferior direito tem uma imagem de fundo que eles chamam que são um conjunto de várias galáxias, e tem até lente gravitacional aqui para quem gosta de cosmologia e outros efeitos de extragaláctica, gosta de estudar esse tipo de coisa, e é o equivalente ao que foi feito para o Hubble também, né, esse campo, o Deep Field, que eles chamam, que é o campo profundo, é você mirar o telescópio para um lugar onde aparentemente você não vê nada e observar por horas até que você veja alguma coisa. E aí eles viram realmente, mesmo num campo muito pequeno, uma quantidade imensa de galáxias. No canto inferior esquerdo tem um conjunto, né, um grupo de galáxias que estão em interação, essas galáxias elas estão se fundindo, e no superior direito, superior esquerdo, é justamente a que eu vou falar para vocês agora, que é uma nebulosa planetária, que eles chamam de NGC 3132, os astrônomos chamam assim. Deram o apelido dela de nebulosa do Anel do Sul. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a outra nebulosa do Anel, que realmente é a que veio primeiro, mas ela é só porque ela realmente tem essa morfologia que tem um anel, né? Ela tem um anel aqui que a gente acha que tem um material mais denso e um centro um pouco diferente. Essas duas imagens foram divulgadas pelo James Webb, na verdade são duas composições
de imagens diferentes. Coisas que você já pode ver aqui é que as imagens é a mesma nebulosa, mas você vê coisas diferentes. E no mais importante, aqui no centro tem uma estrela. E daqui a pouco eu já vou explicar para vocês o que é uma nebulosa planetária e vocês vão entender qual a importância disso. Se vocês olharem na imagem da esquerda, você vê uma estrelinha só, basicamente tem uma outra escondidinha num dos raios aqui da estrela. Mas na imagem da direita você já pode ver que tem duas bolinhas ali na região central, que já indica que provavelmente você tem duas estrelas ali no meio. Comparando então com o Hubble, né, por que a gente fala que o James Webb ele é tão bom, ou até um pouco melhor do que o Hubble, né? É claro que a gente tem que ter em mente que eles observam em faixas diferentes do espectro, então aí envolve muitos anos de melhorias para fazer melhores telescópios no infravermelho, melhores instrumentos em geral no infravermelho, para se comparar ao que é no óptico. No óptico a gente consegue, já tem tecnologia há muito mais tempo e está muito mais desenvolvida, né? Então, a imagem do Hubble aqui que vocês olham, ela foi divulgada há várias décadas atrás. Vocês podem ver que o nível de detalhes é bastante similar, se não melhor, né? Em vários aspectos é melhor, mas é porque também a gente observa detalhes diferentes no infravermelho próximo e no infravermelho médio do que a gente observa com essa emissão do Hubble, que é a emissão dominantemente no óptico, né? No visível, na luz que a gente vê. Só que também é um pouco injusto fazer essa comparação, porque parece, a gente correu tanto para fazer um telescópio para chegar na mesma coisa. Como eu falei, não é exatamente na mesma coisa, a gente tem mesmo que comparar com o Spitzer. Essa imagem que tem aqui na extrema direita aqui, que é a imagem dessa nebulosa pelo Spitzer. Você pode ver que parece uma coisa desfocada, né? Realmente não tem tanta resolução. Então, para a gente ser justo e comparar, tem que comparar as duas imagens no infravermelho médio, aqui no MIDI-R, né? No MIDI-A. E ver a evolução que teve de um instrumento para o outro. Então, deixa eu só fazer uma parada aqui. Vamos falar o que é nebulosa planetária, né? Falei tanto, né, desse objeto até agora, mas o que é isso, né? A nebulosa planetária ela não é nada mais do que uma fase da evolução de uma estrela, de estrelas que têm entre 1 e 8 massas solares, mais ou menos, quando elas estão na sequência principal. O que é a sequência principal, né? A fase da nebulosa, da estrela, onde ela vive a maior parte da vida, quando ela é estável, como o Sol, por exemplo. O Sol está na sequência principal. As estrelas passam dominantemente a sua vida, né, nessa fase mais, bem, que normalmente é mais estável. Por causa do Sol, ele é realmente uma estrela bastante estável. Só que no final dessa evolução, né, quando o combustível que ele tem no seu interior, ou seja, quando o hidrogênio que ele tem ali acaba, né, de ser queimado, de ser transformado em hélio por nucleossíntese, você tem várias transformações que ocorrem na estrela, né? Uma delas é que as camadas exteriores vão ser ejetadas. E esse material ejetado, ele acaba sendo ionizado pelo núcleo que sobra da estrela, né? Esse núcleo muito quente, bem, já era muito quente na época que a estrela estava na sequência principal, mas conforme ela vai evoluindo, esse núcleo se contrai, ele ejeta essa massa, essas camadas mais externas, e esse núcleo chega a ter temperaturas aí de 100, 200 mil Kelvin, né, na parte superficial. Claro que na parte mais interna a temperatura é mais alta, e isso, bem, se você comparar com os milhões de Kelvin que tem no centro do Sol, já no momento, parece pouco, mas se comparar com a temperatura superficial do Sol, que é por volta de 5.600 Kelvin, hoje em dia, você pode ver que é um aumento bem, bem grande, né? E aí essa estrela que emite muito no ultravioleta, né, porque ela é muito quente, o pico da emissão dela, porque ela emite mais ou menos como um corpo negro, acontece no ultravioleta, emite muitos fótons ultravioleta e ioniza esse gás ao redor, ou seja, ioniza todo o hidrogênio, hélio e vários outros elementos, o que quer que tenha ali. Então, esse gás iluminado é que a gente chama de nebulosa planetária, né? Só que as coisas não são tão simples, né? A gente pensa, estou falando aqui numa estrela única, né? Então, por exemplo, o Sol, que é uma estrela isolada, quando ele virar nebulosa planetária, em princípio as camadas dele vão sair
de forma esfericamente simétrica, né? A gente não tem por que pensar que vai ser muito diferente disso, principalmente porque o que tem aqui de diferente é o sistema solar e a quantidade de massa aqui no disco, né, do sistema solar não é muito grande, não vai afetar muito essa ejeção de massa, que vai ser bem mais violenta. E não muito violenta assim, né? Só realmente um sopro razoavelmente rápido de matéria. Então, se a gente espera que né, uma estrela isolada libere essa massa de forma esférica, por que aquela imagem que eu mostrei para vocês antes não é bem assim, né? É bem mais complicada do que essa azulzinha que eu estou mostrando para vocês, que também é uma imagem, tá? Isso aqui não é simulação, não. Isso é uma imagem real de uma nebulosa planetária. Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, a gente vai voltar nesse assunto, porque eu vou juntar tudo isso que eu estou falando para vocês no final, né, entre as melhorias do James Webb e o que ele pode dizer para nós, né, e o que tem a ver com essa morfologia. Então, agora começando a história, né, depois que então lançaram essas imagens, né, foram divulgadas, foi iniciativa realmente dos cientistas que fizeram o telescópio. Eu fazia parte da comissão da IAU, né, da União Internacional dos Astrônomos, que justamente trata das nebulosas planetárias. E dentro do nosso grupo, a gente fala assim, eles lançaram essas imagens, será que não dá para fazer alguma ciência com isso? As imagens são tão bonitas, você tem 10 imagens diferentes ali, em diversos comprimentos de onda, diversas faixas, né, espectrais. O que a gente pode fazer disso? Aí a gente resolveu, vamos convidar alguns pesquisadores, aí a gente abre o convite para quem quiser se juntar a nós, porque as imagens foram colocadas publicamente, são dados científicos válidos, né? Vamos fazer alguma coisa com isso, não vamos desperdiçar a oportunidade, não. No final, a gente convidou as pessoas e elas aceitaram na hora, assim, um mundaréu de gente. A gente juntou 69 pesquisadores num artigo, e então o que era uma colaboração pequena, a gente tinha a ideia de fazer uma letter, um artiguinho pequeno, simples, né? Só com o que a gente pudesse ter, acabou virando uma colaboração imensa. Então, vários grupos acabaram trabalhando em diversos aspectos diferentes, com diversas metodologias diferentes, e acabou saindo um artigo bastante grande, cheio de resultados, e que acabou sendo aceito até na Nature Astronomy. Então, é uma forma colaborativa de aproveitar dados públicos e de uma forma bastante efetiva, porque a gente conseguiu realmente olhar com diversos olhares para poder realmente, como eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver a importância disso, de você ter vários olhares no mesmo tipo de dados. Só para vocês terem uma ideia, então foram pesquisadores de todo mundo, cada pontinho rosa aqui indica um pesquisador que trabalhou dentro do artigo, né? Então teve gente em vários fusos horários aí. No final, as reuniões aconteciam basicamente 24 horas, você tinha reunião em tudo quanto é horário, porque tinha gente realmente da Austrália à costa americana da Califórnia. Então, o que estava disponível, né? O que eles disponibilizaram? Eu mostrei para vocês a composição, né? Que são 2 imagens compostas, na verdade, cada uma acho que eram 3 imagens compostas, né? Cada uma das 2 imagens que eu mostrei. Mas no fundo haviam 10 imagens disponíveis. Cada imagem foi obtida numa banda diferente, uma banda espectral, ou seja, numa faixa espectral diferente, indo do infravermelho próximo ao infravermelho médio. Então, isso acabou dando para a gente uma boa ideia, porque esses filtros não foram escolhidos à toa, né? Eles foram escolhidos realmente para tentar representar emissões atômicas ou moleculares que sejam significativas para diversos estudos. Claro que quando a gente fala de banda espectral, embora elas sejam estreitas, né, quer dizer, uma faixa do espectro que a gente observa em cada uma dessas imagens, não é exatamente uma linha, não é um espectro, né? Isso aqui. Pode ter contaminações, pode ter mais do que uma coisa contribuindo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, já volto nas imagens, foi realmente fazer um modelo de como é a fotonização da nebulosa, e com essa simulação tentar entender que tipo de elementos ou moléculas que estavam ali contribuindo para a emissão. Até poeira podia contribuir, mas no caso dessa nebulosa, a poeira não era tão significativa assim, principalmente no infravermelho próximo. Então, foi uma das partes que eu colaborei no artigo, que foi a elaboração desse modelo, é um modelo unidimensional, razoavelmente simplificado, mas ele representa bem a nebulosa e dá para a gente realmente, comparando com dados do Spitzer, dados de outros observatórios que a gente tinha antes, a gente reproduzindo, né, com o nosso modelo esses dados, a gente mostra que o modelo está bom, e aí que a gente pode realmente simular o que a gente obteria. Por exemplo, se você pega
o filtro em 1800, F1800W, que é esse no extremo inferior direito da tela, né? O que vai acontecer aqui? Basicamente, a emissão que ele vai observar é da enxofre 3, tá? Pode ter uma contribuição de hidrogênio ionizado ou hidrogênio molecular, que são as outras duas linhazinhas aqui que dá para observar, mas realmente o que vai dominar ali é o enxofre, né? E é claro que eles também não aqui é um espectro integrado, né? Então, na verdade, vários elementos, cada elemento emite em regiões distintas, né? Daí que tem várias imagens com diversas morfologias. Como eu vou voltar nas imagens agora para mostrar para vocês. Então, mais ou menos sabendo qual que é a emissão dominante, né? O que a gente indica em cada imagem que eu estou mostrando. Se você pega cada filtro, por exemplo, no filtro da direita, desculpa, da esquerda aqui no topo, é o 0,90, que é uma emissão do contínuo, que basicamente dá o gás ionizado. Se você pega a imagem imediatamente do lado, aqui é Pascal alfa, que é a emissão do hidrogênio ionizado, e a outra imagem aqui no extremo, na parte superior direita, é o hidrogênio molecular. Dá para ver que várias, né, a parte ionizada é bastante similar, mas quando você vem no gás molecular, as coisas são bem diferentes, tem uma morfologia muito mais intrincada, né? E tem várias outras emissões similares, em 3 ponto alguma coisa tem colaboração do hidrogênio, mas tem outras coisas emitindo também. Bracket alfa é outra emissão do hidrogênio. E mais uma linha de H2 aqui, então dá para você comparar, por exemplo, duas imagens que foram obtidas com a mesma espécie, né, o hidrogênio molecular, e ver que é mais ou menos a mesma morfologia, então realmente comprova o que a gente estava vendo, ou pelo menos a gente inferiu dos nossos modelos. Tem outras emissões também, como eu falei, aquele filtro em 1800, que é o F1800W, que ele representa mais o enxofre 3, essa imagem que está na parte inferior da tela agora, dá para você, realmente é dominante no enxofre, você pode ver que ela representa realmente o gás mais ionizado e que é distribuído mais uniformemente, né? Na imagem imediatamente acima dessa, né, você tem emissão em 11,3 microns, a espécie que domina, né, essa emissão são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os PAS, que eu vou falar um pouquinho aqui durante essa apresentação, mas só para vocês terem uma ideia do que é, essas são moléculas que são compostas de carbono e hidrogênio, basicamente, em forma, né, são combinações de anéis benzênicos. E esse tipo de molécula é bastante estável e é encontrada em vários lugares no espaço. Também é encontrada aqui na Terra em poluição, quando você faz um fogo de alguma coisa, queima alguma coisa, que é a queima de combustível, né? Qualquer coisa de carbono, mas também hidrocarbonetos em particular, a exaustão dos carros, produz muito dessas moléculas. E elas são bastante tóxicas para o ser humano. Uma coisa que você pode olhar nessa imagem que eu falei dos hidrocarbonetos também é a parte central, dá para você ver as duas estrelinhas aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais delas, acho que agora. Bem, só para comparar duas imagens, né, para vocês verem a diferença da morfologia entre o que é o gás ionizado, que é bracket alfa aqui, que é hidrogênio ionizado, e o hidrogênio neutro, desculpa, molecular, na imagem da direita. Uma das coisas, né, que realmente chamou bastante a atenção da gente, além do que eu já mostrei, que eu já discuti, ou dentro do que eu já discuti aqui, né, realmente foi a emissão de H2. Como vocês viram, a morfologia é muito diferente, você vê a imagem, mostra detalhes que a gente não via antes com o Hubble, né, porque a gente não via direito o hidrogênio molecular primeiro, a parte do infravermelho próximo dele tinha menor resolução, mas agora a gente consegue ver em detalhes imensos, né? A gente consegue ver, por exemplo, que essa emissão é muito mais, assim, como que eu menciono isso? Tem muito mais aglomeradinhos, né? Você vê clumps da emissão aqui, que na verdade refletem o que a gente acredita que são clumps da densidade mesmo do gás, tá? Pelos cálculos que a gente faz. Isso não é só efeito de emissão, mas é efeito também da densidade do gás. E a morfologia tem vários detalhes aqui, além desse anel principal, que é essa parte mais brilhante, né, que circunda essa estrela central aqui, você tem vários clumpzinhos, né, que formam esse anel, mas você tem clumps se estendendo a distâncias bastante grandes, bem maiores do que o gás ionizado, né, que realmente a gente acha que tem que ser mais próximo da estrela, porque é a estrela que está ionizando.
mas você tem excitação desse gás molecular até regiões bastante distantes. E além desse gás, você vê algumas estruturas, por exemplo, esses raios, né, formações radiais, que a gente ainda não tem certeza se isso é realmente efeito de densidade ou efeito da iluminação da estrela atravessando o gás, que é muito aglomeradinho, assim, ele é muito coalhadinho, assim, né. Outras coisas que dá para ver aqui, um outro efeito, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas tem alguns arcos que dá para ver nessa parte externa, além, né, do anel principal, formam estruturas tipo arco. Esses arcos a gente acredita que são formados eh, quando a estrela está começando a ejetar esse gás. E esses arcos só são formados, bem, eles podem ser formados por episódios periódicos de ejeção, né? Então, se você tem uma coisa que não é contínua, mas tem certos períodos, vão formar arcos. Se eles formam arcos concêntricos, por exemplo, pode ser o efeito de uma estrela só. Mas às vezes você tem esses arcos não são exatamente concêntricos, eles formam padrões espirais. A gente vê isso em algumas nebulosas. Aí isso é evoca a possibilidade de você ter um sistema binário ali no meio, né? Não uma estrela só, mais duas. Então, uma das outras coisas que eu contribuí também aqui foi estudar, tentar inferir qual que é a excitação do gás, estudar essa forma, né, da emissão H2, principalmente com modelos, mas também com outros tipos de conhecimento, razões de linhas e outras coisas. Voltando à estrela, né, já mencionei várias vezes que era para chamar a atenção de vocês, né, esse foi um dos resultados principais. Por quê? Porque a gente conseguiu inferir várias informações da estrela a partir não só da imagem, do imageamento, né, como também da estrutura do gás. Tá? Então, a primeira coisa que a gente via é que eu estou mostrando um pedacinho central da imagem do Hubble, tá? É aquela imagem que eu mostrei para vocês antes. Na imagem do Hubble, a gente já tinha percebido que tinham duas estrelas na parte central, né? E quando a gente obteve os dados dessas estrelas, né, estudou melhor elas, a gente viu que a estrela central não é essa mais brilhante que está aí no campo, mas é aquela pequenininha que está aqui do lado, está indicada aí como estrela central. Só que essa outra estrela aqui, ela parece estar no centro da nebulosa também. Se você pega os parâmetros dela, ela está mais ou menos na mesma posição da outra, ou seja, tem um sistema binário. Isso já era natural da gente esperar, porque para a gente formar esse tipo de estrutura de anel, né, você precisa ter um sistema, não pode ser um sistema único, tem que ter alguma coisa interferindo para formar esse tipo de morfologia, e um sistema binário se encaixa nisso. Então a gente visualmente já sabia que essa nebulosa tinha duas estrelas aí no meio. Tá? A gente conseguiu obter mais dados, né, com os dados agora do James Webb. A partir das imagens que a gente obteve, deu para fazer alguns estudos, né? E já tinha várias evidências, mas a gente estendeu isso e melhorou a determinação da massa da estrela e do estudo dela, e conseguiu determinar, no que a gente acredita ser a medida mais precisa até hoje da massa na sequência principal de uma estrela central. Usualmente essas estrelas, elas emitem mais no UV, elas não são muito fáceis de observar, porque em geral elas estão no meio do gás aí, e aí complica um pouco obter informação dela. Mas o James Webb permitiu que a gente obtivesse informações suficientes para colocar ela dentro dos nossos modelos de evolução estelar e também para fazer um melhor modelo de fotoionização, né, que é um modelo da estrutura do gás. E para você explicar a estrutura do gás de uma forma bastante precisa, você precisa ter, você acaba inferindo, né, como que essa estrela central tem que ser. E aí você infere informações dela, né? Foi assim que a gente obteve a informação por dois métodos diferentes. E aí que vem também a beleza, né, de você estar observando, realizando esse trabalho com pessoas de diversas áreas. Tinha gente que trabalhava com evolução estelar, tinha gente que fazia modelos de fotoionização, estudo de estrelas e de outras coisas mais que eu vou falar mais adiante. A gente também obteve dados da estrela companheira, né, que é essa mais brilhante, também mediu a massa dela, obtendo várias informações do sistema que agora permitem a gente ter um conhecimento melhor e modelar essa estrutura, né, de uma forma mais precisa. Eu falei que a gente determinou a massa, né, dessa estrela. Uma das formas de determinar a massa é a gente saber
como que ela ioniza o gás ao redor dela. Uma coisa que a gente observou, e é particular do James Webb, uma coisa que a gente não tinha, né, antes, nem com o Spitzer, nem com o Hubble, é a obtenção da emissão da poeira ao redor dessa estrela de forma resolvida, né? A gente vê que quando a gente chega no infravermelho, essa estrela que a que gerou a nebulosa, não a companheira, que é mais brilhante no óptico, essa estrela que gerou a nebulosa, ela é mais brilhante no infravermelho, o que indica que ela tem alguma coisa ali emitindo mais, né, no infravermelho, que normalmente é poeira. E as características que a gente viu dos dados do James Webb realmente são bem reproduzidas pela emissão de poeira, que é esse espectro que eu estou mostrando aqui na parte inferior direita, é justamente o que a gente chama de distribuição de energia, né, na verdade. Então, é mais ou menos um espectro, mas a gente está observando só o contínuo aqui, não só a emissão geral dela, sem ver linhas e nada em detalhes. Então, a observação são esses pontinhos ou cruzinhas aqui que estão sendo mostradas, e essas cruzinhas que estão indicadas aqui foram obtidas todas com o James Webb. Fazendo modelos, né, a gente tentou vários modelos, vários explicam razoavelmente bem, mas normalmente os que explicam bem envolvem você produzir um disco, né, de poeira, dominantemente de silicatos, para poder, e com duas componentes, né, uma parte mais interna e mais externa com temperaturas diferentes, mas que explicam bem isso. Outras alternativas não são tão boas, né, assim, então mais ou menos a gente reduz aí as possibilidades. E para a gente ionizar esse gás, né, fazer esse modelo, a gente tem que dar a informação da estrela, e aí faz o inverso, né, a partir da nuvem de gás, a gente determina qual que são as informações da estrela. Uma outra coisa que esse efeito, né, você ter esse disco ao redor da estrela que gerou a nebulosa, o que isso diz para a gente, né? Por que tem esse disco? Por que tem esse material acumulado aí até hoje, né? A única forma da gente explicar isso é você ter uma estrela companheira ali muito próxima. Ou ela ainda existe, ou ela já foi destruída de alguma forma, mas em algum momento tinha uma estrela companheira muito próxima. Tá? Só que essa estrela que a gente já observava com o Hubble está longe demais. Teria que ser alguma coisa muito próxima para realmente explicar o disco de poeira, que é muito próximo da estrela progenitora, né, que é a que gerou a nebulosa. Então, o que acontece? Você infere, a gente está inferindo aqui que existe pelo menos uma terceira estrela nesse sistema. Então, a nossa morfologia ali, que não é da nebulosa, que foge muito ao que seria o esférico, né, não foi formado só por um sistema de duas estrelas, né, nenhuma, claro, mas provavelmente por três, daí várias assimetrias que a gente vê, né. Mas a gente ainda foi mais adiante, a gente continuou estudando a morfologia dessa nebulosa e fazendo modelos tridimensionais dela, né, da emissão, a gente conseguiu ver que ela é realmente muito assimétrica. Ela tem, por exemplo, a parte central mais ionizada, ela não é esférica ou oval ou bipolar, né, de alguma forma, ela é quase bipolar, mas ela tem umas protuberâncias. E essas protuberâncias indicam para a gente que tem que ter ainda uma outra estrela. Então a gente, na verdade, teria uma quarta estrela, porque nenhuma das outras, o sistema que a gente tinha muito próximo, né, ali das três estrelinhas, não consegue explicar a formação dessa emissão desse jeito. Deveria ser ejeções que são realmente polares, né? Você precisa ter um sistema com outras características. E era muito improvável, né, que o sistema tivesse se alterado tanto até agora, gerando isso no passado, né? Mas e agora não tivesse com esse formato. Então, a gente está inferindo aqui realmente possivelmente quatro estrelas. Estamos complicando bastante o sistema, né? E você vê que tudo isso são de modelos diferentes, de abordagens diferentes, justamente por causa da característica do projeto, né? De juntar tantas pessoas analisando isso, pessoas que têm visões diferentes e que têm conhecimentos diferentes, né? Eu falei para vocês, né, da emissão do H2, que tinham aqueles arcos, né, mais externos. E eu já tinha mencionado que esses arcos são formados, em geral, quando a estrela está soltando pela primeira vez a massa. E aí, se ela tiver uma binária ali no meio, algum sistema múltiplo, né, ela pode gerar esses arcos. A gente consegue, hoje em dia, simular esse tipo de formação
E para formar os arcos que a gente vê ali, de novo, as outras 4 estrelas que a gente está vendo ali, aquele sistema de 4 estrelas, não explica o que a gente vê. Então, a gente teria que inferir mais uma estrela, uma 5ª estrela. É claro que aí a incerteza já é um pouco maior, porque realmente esses modelos, a gente tem que voltar no tempo, né, com eles. É muito difícil a gente saber como que o sistema foi alterado desde a configuração estelar foi configurada desde a formação da nebulosa, mas não se passou tanto tempo assim, e os mecanismos ali não são muito brutais para ter alguma modificação muito severa. Então, em princípio, a gente acha que tem certamente 3 estrelas no centro, possivelmente 4 e vamos dar no possivelmente também aqui uma 5ª estrela, né. Então, nossos sistemas, aqui nossa formação de nebulosas, para a gente explicar essas morfologias muito intrincadas, né, a gente precisa de sistemas múltiplos, que não são raros, tá. Existem muitas estrelas que são realmente sistemas multibinários para cima. Claro que um sistema estelar mais complicado é sempre menos provável, mas não, a gente vê muito por aí aglomerados e sistemas realmente ligados gravitacionalmente com múltiplas estrelas. Imagina você com 10 imagens apenas, a gente inferir tudo esse tipo de coisa, né? Não foi um trabalho fácil, envolveu a gente ficar com 69 pessoas discutindo, né, 24 horas por dia, porque a gente tinha reuniões em vários fuso horários, como eu falei, então vários tempos diferentes, acontecendo durante um mês e meio. Foi acho que um dos trabalhos mais divertidos que eu já fiz na minha vida, mas mais cansativos, porque eu ajudei a liderar, né, esse projeto, e liderar 69 pessoas não é fácil. Mas acho que daí que surgiu bem, chamou a atenção das pessoas, né, porque, você obter tantos resultados a partir de pouquíssimas imagens, mesmo a gente sabendo que as coisas são meio revolucionárias agora com o James Webb, né, chamou realmente a atenção tanto de cientistas como da mídia, então a gente acabou em capa de um monte de sites e principalmente do James Webb e da Nature também. Só para, né, não deixar esse trabalho, aquele trabalho foi publicado há alguns anos atrás, mas recentemente a gente tem obtido mais dados com o James Webb e a gente está tentando analisar, porque realmente o volume de dados agora é bem maior. Antes a gente tinha 10 imagens, mas, por exemplo, para a nebulosa do Anel, e agora não é a Anel Sul, essa é a nebulosa do Anel, a original, que é a mais famosa dentro da astronomia, que recebeu o nome primeiro, né, porque ela foi uma das primeiras nebulosas planetárias a serem observadas, e ela tinha essa morfologia de anel. A gente está obtendo não só imagens, mas também espectros, tá? Deixa eu ver como eu estou de tempo, está um pouquinho em cima. Eu não vou falar muito, né, em detalhes agora, eu só vou passar por cima dos resultados, mas só para vocês verem que o James Webb continua trazendo coisas novas. Tá? Então, no caso da nebulosa do Anel, o mesmo tipo de efeito, né, o mesmo tipo de análise foi feita e os efeitos, as características que é de progresso, né, entre o que a gente tinha antes e agora, mais ou menos as mesmas, claro, as conclusões são similares, claro, outro sistema, tá? Então, tem resultados diferentes. Estou mostrando aqui uma das imagens que me lembra bastante a bandeira nacional. Não sei por que escolheram essas cores, não fui eu, mas eu gostei delas. A parte central em azul é o gás mais ionizado e, de novo, a parte verde mais externa é o hidrogênio molecular. Tá? E, de novo, o hidrogênio molecular mostra o mesmo tipo de estruturas, né? Um pouquinho, elas têm umas características, em particular, um pouquinho diferentes. Por exemplo, você tem uma maior quantidade de aglomeradinhos e mais desses raios. E esses aglomeradinhos, eles não têm caudas muito longas, na verdade. Eles têm esses raios, né, que são independentes dos aglomeradinhos. Mas os próprios aglomerados que a gente chama de clumps, né, ou glóbulos cometários, em algumas nebulosas ele tem essa característica de ter uma cauda, né? Nessa daqui em particular a gente não vê caudas tão longas assim. E novamente esse sistema aqui até a imagem já sendo similar, já dá uma dica para nós, similar a outra nebulosa, né? Já dá uma dica para nós de que o sistema também não vai ser um sistema único de estrelas, né? Não vai ser uma estrela única, e também não é um binário, provavelmente são 3 estrelas que tem aqui, mas não tem justificativa para a gente incluir mais nenhuma. Então, o sistema triplo, por enquanto, pelo que a gente sabe, pelo menos 3 estrelas explica bem todas as características que a gente viu até agora.
Só para vocês verem um pouquinho mais detalhes, eu amplio a imagem aqui, né? Dá para ver bem esses raios, os clumps que tem na parte do anel e a parte central que é mais difusa, né? Embora tenha algumas emissões aglomeradinhas ali no meio, algumas partes mais brilhantes, não tem muita estrutura ali para se ver. O gás ionizado central é realmente mais difuso, mais uniforme. Já falei dos 3, então só para falar outros tipos de resultados, porque agora a gente também está vendo o espectro, né? Não mostrei ainda o espectro, vou mostrar na próxima nebulosa. Mas uma das coisas que a gente viu nessa nebulosa em particular, a nebulosa do anel aqui, foi um outro anel feito de moléculas de anel, que também são compostas de anel, que são esses pás que eu mencionei para vocês antes, né? Que são moléculas com anéis benzênicos. Então, na verdade, nessa nebulosa, embora a gente esperasse que a emissão coincidisse com H2, né, fosse similar, a gente tem esse anel principal aqui que emite muito mais, que é o que indica essa linha, essa curva preta, né, essa elipse preta, indica mais ou menos onde está a estrutura de anel, e em amarelo aqui seria a emissão desses pás. Aqui está evidenciado através da razão de filtros, mas basicamente está mostrando a região onde tem mais dessas moléculas. Tá? Com essa razão, a gente mostra isso, a razão entre um filtro onde é dominado por pás e um filtro do contínuo, só para eliminar o efeito do contínuo. Então, o que a gente está vendo? Que essas moléculas, elas se formam, ou pelo menos estão emitindo numa região muito limitada, né? E a gente está tentando ainda explicar o porquê disso, tá? A gente ainda está estudando, algumas coisas já publicou um artigo sobre isso. A gente imagina que isso seja ainda efeito porque esses espaços foram formados junto com a primeira expulsão de matéria da estrela, quando o gás ainda não era ionizado, né? E ele provavelmente é sobrevivente dessa época e está sendo agora talvez destruído, ou pelo menos excitado, né, para emitir em 11 microns, que é 11 microns, 3 microns, que é onde está essa emissão. Mas ainda tem muita coisa para se tentar descobrir, e a gente ainda não entendeu tudo sobre isso. Outra nebulosa que a gente está observando é essa Butterfly, né? Butterfly porque ela tem essa morfologia de borboleta que dá para ver na imagem superior aí, né? Essa imagem que está em cima é do Hubble, tá? E aí só para mostrar a região central, que é o que a gente observa com o Spitz. Então, de novo, a imagem do Hubble alargada, né? Que está na parte inferior esquerda, e do James Webb é o que a gente está vendo na inferior direita. Uma das coisas principais que dá para você ver de diferença é que na parte central, ali, bem na cintura, né, da nebulosa, ali você tem uma parte escura. Essa parte escura é absorção, né? Tem um gás ali que está muito denso, que está absorvendo a radiação que está vindo da estrela e da própria parte mais interna da nebulosa. E aí a gente não vê. Observando no infravermelho, a gente consegue observar, porque o infravermelho é muito menos absorvido do que o ultravioleta, né? Por que a gente sabe que esse é o efeito? Porque ali nesse disco, né, nessa emissão, nessa parte que está sendo absorvida, né, o que tem ali é basicamente poeira. A gente vê bastante emissão da poeira, e a poeira está absorvendo, absorve muito no ultravioleta. Tá? Embora ela também pega essa emissão do ultravioleta visível e joga para o infravermelho. Então, é o que você vê aqui na imagem inferior direita, a imagem do James Webb, é uma composição que tem várias emissões ali, né? Em azul, na parte central, quase a gente não vê, mas tem o hidrogênio que fica realmente limitado. Tem essa parte que está verde central aí, é uma combinação basicamente do que tem de azul e amarelo, né? Então, as emissões do hidrogênio ionizado e o molecular. A parte ionizada, ela é bem mais uniforme, talvez aqui não esteja muito claro, mas ela é bem mais uniforme, embora ela também reproduza essa estrutura intrincada que a gente vê bem em amarelo. Tá? Nessa parte mais intrincada é salientada na emissão do H2, tá? na parte molecular. E é curioso que a gente tenha uma estrela que é muito quente, tá? Essa estrela central dessa nebulosa, para explicar essa nebulosa, ela tem que ter temperaturas da ordem de mais de 200 mil Kelvin na superfície. Então, ela realmente emite muitos fótons ultravioleta. Só que o que acontece? A gente também tem um gás muito denso, então ele acaba protegendo o hidrogênio molecular em algumas regiões, formando essa estrutura tá, meio intrincada aí. Tem uma emissão também em vermelho, que é a emissão de CO, né, que é o monóxido de carbono, que também diz que que coincide mais ou menos com a região onde você tem poeira. Realmente, para você ter monóxido de carbono, tem que ser uma região bem protegida do ultravioleta, porque ela quebra muito fácil com o ultravioleta.
Na verdade, quebra até com fótons de mais baixa energia. Outra coisa que você vê uma luz rosada aí, que é o ferro 2, né? Então você tem uma espécie de um jato, parece aí, de ferro 2, que você também vê na imagem do Hubble aí em cima, que mostra a nebulosa inteira, tem uma emissãozinha meio em azul aqui, que é no filtro F164, que é a emissão em 1,6 microns, que é a emissão do ferro também, que é vista no Hubble. Então, a emissão que a gente vê nesse filtro também é observada no infravermelho, e a gente ainda está tentando explicar toda essa morfologia e entender tudo isso. Mas já teve vários resultados. Eu vou mostrando para vocês aqui, só para, daqui a pouco eu já termino, né, rapidinho, só para vocês compararem o espectro do Spitzer, tá? Isso aqui é um espectro de 2 nebulosas, não são dessas que eu estou mostrando, mas porque eu não tenho dessa nebulosa agora que eu vou mostrar, essa Butterfly, mas elas também são nebulosas de alta excitação, então o espectro da Butterfly não vai ser muito diferente disso. Tá? Só para vocês terem uma ideia da resolução do espectro, tá? E da quantidade de linhas. Dá para você ver linhas moleculares, dá para você ver PAs, né, que são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que eu mencionei, e outras emissões de coisas ionizadas. Mas dá uma olhada como a resolução espectral é baixa. Né? Agora compara com a mesma região espectral vista com o James Webb. Olha a qualidade do espectro, olha a profundidade do espectro. Quer dizer, você pode ver linhas muito fraquinhas. Eu até cortei o topo das linhas para poder mostrar as linhas mais fracas, né? E olha a quantidade de linhas de emissão, além do hidrogênio e as coisas que a gente via antes, tem emissões assim, cálcio 7, silício 7, magnésio 5, quer dizer, coisas que precisam, magnésio 7, quer dizer, tem coisas extremamente ionizadas aí, e linhas fracas, né, porque são elementos que são um pouco abundantes, e a gente só realmente conseguiu ver agora. Ver como que é realmente o padrão agora do espectro do James Webb é padrão do espectro de alta resolução óptico. Tá? Isso eu não tinha antes no infravermelho. Então, essa é outra vantagem para nós agora, que estamos tendo que melhorar muito os nossos modelos. De fato, tem algumas linhas aí de elementos mais complicados que a gente está tendo que voltar no laboratório e lá ver se a gente tem a medida boa o suficiente. Para algum deles, não tem medidas boas, a gente não tem nem o comprimento de onda em qualidade suficiente. Já o espectrógrafo aqui já está determinando qual que é a resolução desse tipo de linha. Do que a gente precisa de dados, a gente está tendo que melhorar os dados, não só os modelos, mas os dados também, para poder identificar tanta coisa. Tem linhas que a gente não identificou até agora. Também outra coisa interessante que a gente observou foi a primeira detecção do CH3+. Por que vale a pena mencionar isso, né? Esse CH3+, esse acho que é o segundo ou terceiro objeto que foi observado no universo até agora, que tem essa molécula, e essa molécula, em particular, ela inicia uma química muito rica que tem no meio interestelar aí, bom, pelo menos o que a gente sabia dos modelos, mas a gente não tinha conseguido observar ela antes, né? Ela inicia uma química rica que leva à formação de moléculas complexas de carbono, que nos interessa justamente porque as moléculas de carbono são base para a vida, né? Base para o que a gente entende, pelo menos, como vida até hoje. Então, são resultados aí bastante interessantes do James Webb, e para vocês verem a quantidade de coisas diferentes que a gente consegue observar com essa instrumentação nova, né? Bem, aqui só está um resumo aí dos resultados, na verdade, mais os resultados para a NGC 3132, que é aquela das primeiras imagens. Mas acho que eu já me estendi aqui muito no tempo, então eu vou abrir para perguntas. E eu agradeço muito aí a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Eu estou escutando muito mal vocês. Eu não consigo entender o que vocês falam. Tá bem, eu estou longe, assim. Tenta falar alto. Microfone. Consegue ouvir? Acho que é melhor para todos. Isabel, você consegue ouvir a gente? Mal, mas consigo. Fica muito ruído. Ouve aqui, ó. Agora você está escutando melhor, eu acho.
Sim, muito melhor. Obrigado pela palestra. Eu queria fazer Obrigada a você. algumas perguntas só breves assim. Primeiro como que é feita, né, a escolha das nebulosas planetárias, se seja como alguma Desculpa, você pode propriedade. voltar à pergunta? Sim, Eu não entendi. tá. Como é feita a escolha das datas, né, para observação pelo James Webb? Se é alguma questão da magnitude ou da propriedade delas em si. Uhum. E Então, aí, são vários desculpa, continua. não. E aí, junto dessa, eu queria saber qual é o tempo médio, né, de observação, né? Porque eu sei que o James Webb tem as chamadas são divididas pelo tempo e eu queria ter uma ideia de quanto tempo mais ou menos demora para uma observação de uma nebulosa planetária. Ok, já respondendo a sua última, normalmente são algumas horas, dependendo do tipo de dados que você quer. Por exemplo, para essas imagens, acho que eles conseguiram em algumas horas. Na verdade, elas são obtidas de forma simultânea. Então, se observa integrar 1 hora por ali, você já obtém dentro do que eles... Porque também era assim, eram 2 instrumentos funcionando ao mesmo tempo. É uma das vantagens do James Webb. Você pode observar tudo ao mesmo tempo, com os diversos instrumentos. Esse aqui, em particular, foi só imagiamento. Então, é um pouco mais reduzido, o sinal é melhor, curto. Eu acho que algumas horas, 1, 2 horas no máximo. Estou estimando, tá? Eu não sei exatamente o tempo. Para as outras observações que eu acompanhei mais de perto, que são daqueles outros objetos, na verdade foram algumas horas em vários dias. Por quê? Porque além de imagem, a gente queria também espectro, né, em diversos, com diversas instrumentações. Então a gente teve a possibilidade de observar em mais de um dia, né, necessidade de observar em mais que um dia. Também, uma das limitações que o James Webb tem é que eles têm que ler os dados, armazenar e transmitir para a Terra. Não pode ficar ali porque ele tem uma limitação de espaço físico na memória dele, né? Então, tem tudo, vai acontecendo durante o dia inteiro, né? Observações acontecem o tempo todo, mas tem limitações na quantidade de dados. Então, tem que sempre se pensar nisso. Se a gente consegue observar ele o tempo, assim, em todos os instrumentos o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, mas você tem que ver a quantidade de dados que você vai gerar, se vai dar tudo certo para você transmitir e continuar fazendo as observações. Então, planejar tudo isso. Não é uma coisa fácil, mas o pessoal lá sabe como fazer. Mas, em geral, para uma nebulosa, são algumas horas. E talvez pode fazer mais do que um dia, mas, em geral, algumas horas. Você perguntou como que isso é determinado, tá? Isso, normalmente, é o seguinte: essas imagens, que foram as primeiras, são uma exceção, porque elas foram escolhidas pelo pessoal lá interno. Foi uma sugestão de alguém, por algum motivo que eu não sei. Alguém sugeriu essa nebulosa porque achou interessante, estava no lugar certo para apontar, ela era brilhante o suficiente, igual você mencionou. Você tem que pensar se vai ser brilhante o suficiente, porque a gente não pode desperdiçar o tempo, né? Você tem que ter uma ideia pegar uma que você já conhecia antes, já tinha sido observada com Spitzer, com Hubble. Um dos motivos, provavelmente, é justamente porque ela foi observada com esses 2 telescópios e eles puderam comparar os resultados, para saber se tudo que eles fizeram está correto, né? Se tem sentido com as imagens que foram obtidas antes, se melhorou, se piorou, e para mostrar a qualidade também. Então, provavelmente a beleza do objeto foi um dos fatores. Todo mundo abre a boca e fala assim, nossa, é legal, né? Tem alguma coisa interessante. Então, alguém realmente deve ter sugerido isso aí. Foi uma alegria para nós aqui, porque esse objeto em particular foi até projeto de colegas nossos aqui, que fizeram modelos tridimensionais, então já tinha análise básica anterior para fazer isso. Mas a gente não teve nada a ver com isso, realmente eram eles do James Webb que selecionou esse objeto. Dali para frente, depois dessas primeiras observações que foram definidas ali internamente, veio o que eles chamaram de... deixa eu ver se eu lembro o nome. IRS. Bem, teve uma primeira chamada que era assim, era para você fazer a ciência do James Webb. Então, eles chamaram os cientistas e falaram assim, olha, a gente quer que vocês façam propostas de observação que vão explorar o máximo possível a capacidade do James Webb, porque a gente quer que vocês testem
o James Webb, e que vocês produzam a maior quantidade de ciência possível. E aí o que acontece? Um dos critérios era que os dados iam ser públicos imediatamente. No momento que era observado, era público, e se você propôs que fizesse a análise, tchau para você, o mundo inteiro podia fazer. Que era realmente porque eles queriam que testasse e saísse resultados, não era para você propor à toa. Então foram só alguns projetos, acho que umas 2 dezenas, e aí foi a primeira chamada. Essa é uma chamada que eles chamam de verificação de ciência em geral para os outros telescópios, é assim que acontece. Então, dali em diante, as chamadas são públicas, tá? Qualquer pessoa pode submeter um projeto para o James Webb. E aí, claro, você tem que fazer todo o planejamento da observação, então você tem que entender do instrumento e tem que entender da ciência que vai sair disso. Então, você tem que propor para eles alguma coisa que realmente vá produzir um dado científico interessante, que chame atenção, que gere progresso, não pode tem que garantir que você vai publicar. Então, normalmente são grupos de pessoas, não é uma pessoa só, né, e você tem que juntar pessoas com expertise para fazer análise, para que entendam tanto do telescópio quanto da ciência que vai ser feita. Então, não é uma coisa fácil. E a chamada para esses tipos de propostas são feitas uma vez por ano. Então, se não conseguiu agora, você tem que esperar mais um ano, melhora a sua proposta e tenta de novo. Por isso que foi importante a gente dar os dados que eu mostrei para vocês das outras 2 nebulosas, a gente conseguiu no primeiro ciclo. O que era? Foi justamente depois da verificação científica, também já participei de um projeto nessa fase, mas esses de nebulosa em particular, já na primeira chamada pública geral, a gente já ganhou tempo para 2 nebulosas. E você não imagina a competição. Em geral, a competição é umas 3 vezes mais acirradas do que os mais acirrados telescópios do mundo. E agora não sei se a gente esperava que melhorasse, mas acho que está piorando, porque mais gente está aprendendo e mais gente está querendo dado. Então realmente é muito concorrido. E para alguns comprimentos de onda, atualmente, só tem ele, né? Infravermelho médio, a gente só tem ele no momento. Então, quem quiser observar no infravermelho médio, vem para cá. Talvez uma possibilidade, como você disse que a observação, dependendo do objeto, é tempo curto, né? São horas, porque é uma questão que eu faço uma iniciação com um grupo de sistema solar, né? E uma das nossas questões é que o James Webb não tem um tempo para observações muito curtas, né? O menor tempo é de 20 horas, né? Se eu não me engano, eu não me lembro direito agora a quantidade. Talvez, né, se aumentarem as vagas para observações mais curtas, abra espaço para maiores, né? Na verdade, não tem limite. 20 horas é muito, na verdade, não é o mínimo. Tem chamadas para menos. Tem chamadas, por exemplo, para 8 horas, 4 horas, isso não é uma limitante. O limitante é a ciência mesmo. Tá? Se você pudesse fazer em 3 segundos, tudo bem, mas em geral não é o que você quer observar. Tem várias coisas que você tem que incluir nesse tempo, né, também, que não é só o tempo da observação em si, claro que você vai integrar muito tempo, mas tem outras coisas, por exemplo, até a transferência de dados, outras coisas que você tem que considerar nesse tempo. Mas o limitante realmente é a ciência. É que tem o que eles chamam de overheads, né, que é coisas que o telescópio tem que fazer, você tem que trocar de instrumentação, tal, isso conta no tempo também da chamada. Mas não há limitação no tempo de integração do seu objeto, não. É mesmo a ciência. É só porque provavelmente se você trabalha aí com exoplanetas, talvez, algo assim, não sei. Seria sistema solar mesmo. Sistema solar. Aí depende do seu objeto, né? Porque o seu objeto aqui é brilhante em particular, então acho que você deve ter visto as imagens bonitas acho que Urano ou Netuno, que tinham os anéis, eles observaram outros objetos também, mas alguns você nem consegue, né? Porque ele é tão sensível que não adianta se apontar, porque é muito brilhante, são muito brilhantes. Não Obrigado. E no fundo depende do que você, por exemplo, se você pode observar, vamos lá no infravermelho, como eu falei, no infravermelho médio só tem ele hoje em dia, né? E observar da Terra já era ruim, agora não tem instrumento mesmo. Acho que tem poucos, acho que na verdade para coisas muito fracas não tem mesmo, tá? Mas no infravermelho próximo há vários instrumentos que estão na Terra. E você tem, por exemplo, no Gemini, no VLT,
em outros, no SOAR, tem outros instrumentos, vários, que tem essa faixa de comprimento de onda. Então, você tem que justificar o uso do James Webb para eles. Por que você não pode observar no Gemini? Por que você não pode ir para outro, um menor, um maior? Por exemplo, o Gemini tem 8 metros. Por que você não vai observar num de 8 metros? Que tem uma qualidade de imagem muito boa, tem espectros, tem outros instrumentos similares, com resoluções similares. Por que você não vai ali? Né? Você realmente precisa tá fora da atmosfera? Por quê? Então, às vezes, a questão é justamente o tempo de integração. Você justifica usar o James Webb para coisas muito fracas. Não é tão importante assim se você fica aqui em terra, né? Então, aí eles têm que fazer uma escolha. Porque realmente o fator de pressão é assim, a cada 6 ou 7 propostas, apenas uma é observada. Uhum. Na verdade, no caso, seria observada. Então, parece pouco, né? Porque normalmente o nosso fator de pressão de vestibular, de outras coisas é grande. Mas você tem que ter em mente, por exemplo, que um telescópio como o Gemini, que também tem um topo aqui de qualidade, né? De instrumentação mundial, o fator de pressão, aqui, por exemplo, no Brasil, é 3. Então, o James Webb é mais que o dobro. O ALMA também está por volta de 6, 7. Então, ele é nível realmente a briga é muito acirrada. Né? Então, e todas as propostas que vêm para esses telescópios são bem feitas, são de cientistas, são de grupos de cientistas. Então, não é a qualidade, às vezes, da proposta em si, mas é porque você tem que escolher, não tem jeito. E aí, às vezes, a escolha é o que é essencial fazer com o James Webb que a gente não pode fazer com outros na Terra, já que tem vários outros. Beleza. Mais alguma outra pergunta? Alguém que está online aí também? O Daniel Jonathan. Vai lá, Daniel. Opa, muito obrigado pelo seminário, interessante. Eu agradeço. Muito bonito aí as imagens e análises. Eu queria saber se o que vocês podem inferir sobre esses objetos presumidos aí que estão, né, terceiro e quarto, você disse estrelas, mas não sei, não sou astrônomo, mas é uma estrela que você não vê. Você consegue inferir algo sobre tamanho, massa, onde é que ela devia estar, algo assim? Não, pouquíssima coisa, porque ainda a gente está realmente inferindo a existência delas a partir da morfologia do gás. Né? Então, isso exige que a gente está usando modelos, né, modelos tridimensionais em geral, que são complexos, mas também que tem um certo grau de incerteza ali, que não é pequena. Por isso que a gente diz que possivelmente tem 4 ou 5. A gente tem certeza de 3, né? Mas possivelmente 4, talvez 5. Aí o que acontece? As informações, na verdade, é mais uma limitação. Por exemplo, a gente saber que ela tem que ser uma estrela que evoluiu num tempo, ela evoluiu junto com a outra, porque ela provavelmente foi formada, para ela formar um sistema ligado gravitacionalmente, ela provavelmente foi formada na mesma região que as outras estrelas. Então, isso já limita a possibilidade por evolução, né? Pelo que a gente sabe de evolução, de como que elas podem ser. Elas não podem também ser muito brilhantes, porque a gente não está vendo elas. A gente não pode ser alguma coisa brutal. E também se elas fossem, por exemplo, muito brilhantes, provavelmente muito massivas. Se elas fossem muito massivas, elas já teriam evoluído muito rápido e talvez até destruído esse sistema. Porque normalmente a evolução de uma estrela muito massiva é mais violenta, né? Ela pode virar uma estrela de nêutrons ou até um buraco negro, mas é uma coisa mais complicada. Então, provavelmente ela é uma estrela também de baixa massa, não muito brilhante, está escondida em algum lugar. Talvez até nem esteja mais aí, talvez seja só uma estrela que até já se desligou gravitacionalmente por algum efeito aí do sistema, e por isso que a gente não está vendo. Agora o negócio é buscar a estrela, que essa é a parte difícil. Mas tem algumas coisas que a gente pode falar delas, mas não é muito. E a órbita, né? Isso aí normalmente é o que tem determinado o porquê que a gente está sugerindo outra estrela. Porque realmente é a proximidade, são as distâncias, né, entre uma estrela e outra. Não é qualquer configuração de órbita que produz esse tipo de estrutura. Uhum. Então a gente pode dizer um pouquinho do que é essa estrela, né, e do que é a órbita. Mas de forma bem incerta. Ok, obrigado. Obrigada.
Eu tenho uma curiosidade, na verdade, assim, por que são nebulosas planetárias? Você não falou nada de planeta. Tinha planetas em volta desse Sol, essa estrela? Não. Nebulosas planetárias é um nome infeliz que foi mantido, está mantido ainda por questões históricas. Nas primeiras observações, bem, o Herschel, né, que foi uma das primeiras pessoas a observar as nebulosas planetárias, observar nebulosas em geral, ele chamou essas de planetárias porque elas lembravam os planetas que ele mesmo tinha acabado de descobrir, né? Que eram aqueles, né, Netuno, né? Acho que era no caso Urano ou Netuno, já não lembro mais. Acho que é Urano. Me perco nisso. A pessoa aí do sistema solar deve saber melhor que eu. Ele observava um disco esverdeado, né, um disquinho esverdeado. E é isso que eles viam nas primeiras planetárias, era uma coisinha meio esférica. Por exemplo, a nebulosa do Anel foi uma das primeiras a ser observadas. Tá? Então, eles observavam na luz visível, no visível era um blobzinho ali de nebuloso de forma mais ou menos esférica e meio azulado, esverdeado, azulado. Então, eles lembrava para ele algo planetário, mas nem eles achavam que tinha a ver com o planeta, era só realmente a similaridade. Era para distinguir de outras nebulosas que existiam. Tinha as nebulosas, mas que depois vieram a ser as galáxias, as que eram só nuvens de gás, que a gente tem, por exemplo, regiões que hoje em dia a gente sabe que são regiões de formação estelar, e tem mais estrelas ali no meio, o gás é mais irregular. Era só realmente para separar visualmente, porque era o que tinha até então, né? Você conseguia observar com as lunetas e os telescópios no visível naquela época. Claro que depois a gente foi descobrindo a origem de planeta. Nunca teve nada. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu estava acompanhando lá, cheguei aqui agora. Eu estava lembrando um pouco, quando você mostrou a nebulosa da borboleta, lembrei um pouco da nebulosa de aquela da formiga, que recentemente tinha descobrido uns exoplanetas em sistemas de formação em volta dela. Caso similar seria possível nessa nebulosa de borboleta? Eu acho, não sei se eu entendi a sua pergunta, porque eu não sei a nebulosa que você falou. Pode repetir o nome dela, que você comparou com a nebulosa do borboleta? Nebulosa da formiga, o Ant Nebula, como fala em inglês. Ah, tá, mas ela é uma nebulosa planetária também, quer dizer, ela pode ser uma simbiótica, mas ela não. Que você falou que ela tem planetas ao redor? Um sistema de informação lá que podia indicar para você planetas em forma dela. Ela Nossa estrutura na nebulosa de formiga pode ser causada pelo mesmo processo? Mais ou menos. A nebulosa da formiga, na verdade, a gente não sabe se tem planeta, não. Tá? Ela tem um disco também ao redor. Planetas a gente não tem ideia nem aqui na nossa nas planetárias dessa daqui também não. Provavelmente podia ser que tivesse uma grande chance de ter planetas antes, mas nada do que eu estou discutindo aqui tem a ver com planeta. Isso é uma fase de evolução. Bem, tem gente que até diz que pode sobreviver. Mas vamos voltar à sua comparação, né? De mecanismo de formação. Do que você falou, basicamente as coisas também estão corretas, porque a gente acredita que essa nebulosa da formiga é uma nebulosa planetária, provavelmente, mas ainda há a possibilidade dela ser o que a gente chama de simbiótica. Na verdade, a simbiótica é um pouquinho diferente, porque ela é um sistema que tem uma nebulosa, duas estrelas, né, no princípio, e uma está puxando matéria da outra. Então, a nebulosa que está soltando a massa, né, na verdade, assim, a estrela que está soltando a massa é uma estrela evoluída, mas ela ainda não está fazendo, ela está no começo da evolução de nebulosa planetária. A outra estrela, que já é uma anã branca, ela está puxando, porque ela é muito mais densa, ela puxa a massa dessa estrela que está agitada e forma um disco ao redor. Então, aí você tem um sistema binário também, só que o que está realmente a que está injetando a massa não é a que forma a nebulosa. A nebulosa está sendo formada quando essa outra estrela puxa a massa, forma um disco ao redor e um pedaço desse disco ejeta um pouco da massa que vai para esse disco acaba sendo ejetado, porque ela está tudo girando ali, você tem que conservar momento angular, então você tem que jogar a massa em forma bipolar. Né? Então é um sistema um pouco mais complicado. Tem uma nebulosa planetária ali, então a gente acredita que a nebulosa só que são duas estrelas aí também, só que a diferença é quem é que está realmente produzindo a nebulosa. Mas a ideia é a mesma, são sistemas múltiplos,
que tem configurações diferentes, mas que você está numa fase e de baixa massa, né, de estrelas de baixa massa, mas que estão na fase evolutiva mais adiantada, né? É que você ali já tinha uma estrela que já tinha virado uma nebulosa planetária antes, então ela já é uma anã branca, uma coisa assim, e uma que está agora entrando nessa fase e que está jogando massa para essa, e que não é ainda uma anã branca, né? Está jogando para essa anã branca, que ela sim é que está ejetando o material e formando, dando um momento, né, na verdade é o sistema que está dando um momento para fazer essa ejeção de massa, mais violenta, formando a nebulosa. Então é um pouquinho mais complicado, mas a ideia é a mesma, como você falou. Mas de planeta, nada aí no meio. Mais alguém? Então, acho que a gente podia agradecer a Isabel de novo. Obrigada pela atenção. E obrigada pelo convite. Bem, obrigado, hein, Isabel, Obrigada. pela apresentação, e até uma próxima aí. Até.